Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho, não é mesmo? Daremos início à nossa aula de matemática. Hoje vai ser sobre o quê? Qual conteúdo vai ser hoje? Eu acredito que talvez já tenha alguém aí que já saiba qual é, né? E também vai saber também um pouquinho sobre esse assunto, porque esse conteúdo, o conteúdo de hoje é um conteúdo que nós, no nosso dia a dia, a gente está sempre usando e às vezes nem percebemos que a gente está usando esse conteúdo, mas nós estamos sempre usando. Quando a gente acorda, qual a primeira coisa que a gente faz, né? O que a gente faz? Qual é a nossa primeira alimentação do dia? Então, são nessas coisas aí, né? Quando você vai à escola, qual é a primeira coisa? Como é que você organiza a sua bolsa? O que você coloca dentro da sua bolsa primeiro? O que você coloca dentro da sua bolsa por segundo? Não é isso? Então, a gente usa esse conteúdo todos os dias, mas não percebemos que usamos, né? Que são sobre o quê? São sobre números ordinais, certo? O nosso conteúdo hoje vai ser números ordinais, ok, gente? Então, o que são números ordinais? Primeiro, quais são os números que nós trabalhamos nas séries iniciais? É o quê? Primeiro vai ser o quê? O 0, o 1, não é? Mas começando mesmo pelo 1. 1, depois o 2, o 3, o 4 e assim por diante. São os números que vocês aprendem nas séries iniciais, lá no prezinho, não é mesmo? Então, hoje você vai aprender um pouco mais sobre eles. Então, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz, né? Qual a sua primeira alimentação do dia? É o quê? É o café da manhã. Nossa primeira alimentação do dia é o café da manhã. E a segunda alimentação? É o lanche, né? Tem o lanche. Aí vem o quê? Depois vem o almoço. Então, primeiro lugar é o quê? É o café da manhã, não é mesmo? Segundo lugar vem o lanche da manhã, o lanche que você faz antes do almoço. Aí vem, qual é em terceiro? A sua terceira alimentação? Vem o quê? Vem o almoço. Depois, a quarta alimentação, vem o quê? Vem o lanche da tarde, não é mesmo? E aí, assim por diante. Quem não lancha, quem só faz tomar café, almoçar e jantar, que tem pessoas que vivem assim, né? Elas só tomam café, almoçam e jantam e pronto. Então, mas outras não. Outras tomam café, depois vem o lanche, depois vem o almoço, depois o lanche da tarde e depois o jantar, não é mesmo? Então você conta, você vai saber a ordem, você usa essa ordem, esses números ordinais durante todos os dias, no nosso dia a dia a gente está utilizando esses números ordinais. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro aí, o livro didático, na página 37, certo? Para eu mostrar umas coisinhas que tem aí, certo? Observe, na página 37, observe que aqui nós temos uma fila. Geralmente, quando a gente vai ao banco, ou então vai em qualquer lugar que tem fila, sempre as pessoas idosas, elas têm que ficar primeiro, não é mesmo? Então, a gente chama aqui, as pessoas, elas têm preferência. As pessoas idosas, com uma certa idade, elas têm preferência, tá certo? Então, quem é que está primeiro aqui na fila? Esse senhor, não é mesmo? Quem está, olha, aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4. Observe que aqui tem 4 pessoas. Então, quem está em primeiro lugar é esse senhor, não é mesmo? Quem é que está em segundo lugar? É uma gestante. É uma gestante que está em segundo lugar. Quem está em terceiro lugar aqui? É uma senhora com um bebê de colo.
E em quarto lugar, nós temos o moço aqui. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. Então, é assim que nós usamos os números ordinais, certo? E os números ordinais são o quê? Primeiro lugar é o quê? É o 1, não é mesmo? O 1 é primeiro lugar, 2, segundo lugar, 3, terceiro lugar, 4, quarto lugar. Eu vou mostrar para vocês aqui outra atividadezinha. Observe aqui essa fila de crianças aqui, ó. Observe essa fila de crianças. Quantas crianças nós temos aqui, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a criança que está em terceiro lugar aí? No terceiro lugar. É só você contar. Primeiro, segundo, terceiro. Então, 1, 2, 3. A que tiver no 3 é que está em terceiro lugar. Qual é a criança que está em quinto lugar? Qual é a criança que está em quinto lugar aqui? Qual será? É só 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quinto lugar é a que está no número 5. Então, quinto lugar. Nós temos a do em primeiro lugar. Quem é que está em primeiro lugar aqui? A primeiro lugar que está em primeiro aqui. Primeiro aqui está com a jaquetinha, com a blusinha, com um casaquinho rosa, cor de rosa. E quem está, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos em quinto lugar. E a última está em qual lugar? A última criança, ela está em qual lugar? É só você contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, a última criança, ela está em sexto lugar, tá certo? Aqui, nós temos outra. Deixa eu mostrar para vocês outra atividadezinha aqui, ó. Olha o que é que nós temos aqui, ó. Eu vou ler essa partezinha aqui para vocês, tá certo? Observa aqui, ó. O texto abaixo descreve uma criança. Leia e o descubra quem é no desenho. Eu vou ler aqui e você vai descobrir que criança é essa. Então, observa aqui. Não sou o terceiro, ó, não sou o terceiro, nem o último da fila. Ela nem é o terceiro. Quem é o terceiro? O terceiro é esse aqui. E nem sou o último da fila. Então, nem sou o terceiro, nem sou o último. Não uso óculos. Na minha frente há mais de uma pessoa. Quem será? Na minha frente, olha, não sou o terceiro. Não sou o terceiro. Nem sou o último, nem sou o terceiro, nem sou o último. Não uso óculos. Na minha frente há mais de uma pessoa. Quem será essa pessoa, gente? Então, a criança que está, essa criança aí, está descrevendo qual criança aí? A criança que está em qual lugar da fila? É qual? Olha, ela nem é a terceira lugar. Observe, ela nem está no terceiro. Quem é que está no terceiro lugar? Nessa aqui? E ela diz que ela também não é a última da fila. Ela não é a última da fila. E ela não usa óculos. Tem uma aqui que usa óculos. E na minha frente há mais de uma pessoa. Quem é essa pessoa aqui, gente? Olha, ela nem é a terceiro lugar, né? Ela também não é a última. Tem uma, o quê? Ela também não usa óculos e tem mais de uma pessoa na frente dela. Qual é essa pessoa? Essa pessoa é essa daqui, ó. Essa daqui, tá certo? Então veja, quantas pessoas há na frente dela? Quantas pessoas há na frente dela? Quantas pessoas tem aqui na frente dessa daqui? Tem uma, duas. Tem o quê? Quantas pessoas tem na frente? Quantas pessoas tem na frente dessa criança? Há quantas pessoas? 1, 2, 3. Ó, ela na quarta lugar? Então, há 1, 2, 3. Então, tem 3 pessoas na frente da quarto lugar. Então, vejamos aqui. Eu vou aqui para o quadro e a gente vai ler, certo? Como vocês escrevem esses números ordinais. Vejamos, nós temos aqui, vamos aqui. Aqui eu tenho de 1 até o 10 aqui, ó. Nós temos de 1 até o 10. E aqui nós temos do 11 até o 20.
Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Se você for contar, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vocês já escrevem esses números, né, gente? Mas você não usa, ó, isso aqui. Você só escreve só um. Então, esse número aqui se lê o quê? Primeiro. O 1 se lê primeiro. O 2 lê-se segundo. Aí depois do segundo vem o quê? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Como a gente conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 1 é o primeiro. O 2 é o segundo. O 3, o terceiro. O 4, o quarto. O 5, o quinto. O sexto, aliás, o 6 é sexto. 7 é sétimo. 8 é o quê? Oitavo. 9 é o quê? É nono. E o 10 é décimo. Agora veja como você vai falar de 10 até o 20. Do 10, o 10 é o quê, né? Décimo. O 10 é décimo. Aí como é que você vai falar com o 11? O 11 vai ser o quê? Décimo primeiro. Por quê? É o 10 mais 1. 10 mais 1 são 11. E o 1 não é primeiro? Então você vai falar o quê? Ó, décimo primeiro. O 12, décimo segundo. O 13, décimo terceiro. O 14, décimo quarto. O 15, décimo quinto. O 16, décimo sexto. 17, décimo sétimo. 18, décimo oitavo. 19, décimo nono. O 20 vai ser o quê? Vigésimo, tá certo? 20 já é vigésimo. Aí se for 21, vigésimo primeiro. 22, vigésimo segundo. 23, vigésimo terceiro. E assim por diante, tá certo? Então, vocês até o 9, vocês falam primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Chegou do 10, é o quê? Décimo. Aí décimo, aí vem décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, até o 19. Chegou no 19, que é o 19, aí vem para quê? Vem para o 20. Aí 20 é o quê? Vigésimo. Aí vem 21º, 22º e assim por diante, tá certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí na casa de vocês e procurassem ler, fazer a leitura desses números e escrever também, treinar a escrita também, tá, crianças? Aí, na atividadezinha de você, que tá aqui, ó, você vai ler aqui na página 37, você vai ler aqui, ó, tem do 1º ao 20º, tá certo? E aqui na página 37, vocês vão fazer uma atividade. Vejamos aí. Olha, a figura, essa figura aqui, observa aqui essa figura, ó. Observe essa figurinha aqui, ó. Observe a figura a seguir. A figura a seguir, ela mostra o quê? Mostra crianças que moram neste edifício. Isso aqui é um edifício, tá bem? Ela tá mostrando crianças que moram aqui nesse edifício. Aí diz o seguinte, ó, no 8º lugar, nós temos aqui, ó, olha os númerozinhos aqui. 8º lugar, nós temos quem aí? 8º lugar, nós temos Helena. 7º lugar, nós temos Thor. 6º lugar, nós temos Rita. 5º lugar, Pedro. Cássia está no 4º lugar. E Uri está no 3º lugar. E Alex no 2º. Eva está em 1º lugar. Então, observe aí. Essas crianças. Então, em que andar Rita mora? Em que andar Rita mora? É só você olhar aqui o nome Rita.
Então, Rita mora aqui, tá dizendo aqui, ó. Em que andar Rita mora no sexto andar, né? Aí, letra B. Que andar é sucessor de Yuri? Sucessor, vocês lembram dos sucessores, antecessor? Sucessor é aquele número que vem depois, né? Digamos, o sucessor de 1 é quem? Sucessor de 1 é 2, não é mesmo? Então, o sucessor do primeiro vai ser o segundo. Sucessor do terceiro vai ser quem? Vai ser o quarto. Então, sucessor é aquele número que vem depois. E antecessor, aquele número que vem antes. Então, sucessor são aqueles que moram acima, tá certo? Mora acima. E o antecessor, aqueles que moram embaixo, nos andares de baixo. Então, o que é que diz aí? Ó, em que andar Rita mora? Se Rita mora no sexto andar, que andar é sucessor de Yuri? E qual é o andar que é sucessor de Yuri? Yuri mora em qual andar aí, gente? Yuri mora no terceiro andar, não é mesmo? Então, quem é o sucessor de 3? Quem é o sucessor de 3? Né? 4? Então, vamos ver quem é que mora no quarto andar aí. Veja quem é que mora no quarto andar. Descobriram? Descobriram quem é que mora aí no quarto andar? Então, vocês escrevem. Então, que andar é sucessor de Yuri? Você vai dizer qual é o andar, certo? Qual é o andar que é sucessor de Yuri? É só saber que Yuri, ele mora no terceiro andar. Então, qual é o andar que é o sucessor de Yuri? Você vai dizer o nome do andar, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, tá bem? Então, quem mora no primeiro andar aí? Quem é que mora no primeiro andar, né, Eva? Eva mora no primeiro andar. Então, quem mora no último andar? No último andar, você vai ver quantos andares tem aí. Você veja quantos andares. Quem é que mora no último andar? É só olhar os nomes aí, certo? Aí tem quem mora no terceiro andar. Então, olha aqui nesse, você vai sempre olhar por aqui, ó. Quem é que mora? Os andares tá aqui. Primeiro andar, segundo andar, tá certo? Então, você vai escrever aí. E na segunda questão, que essa é a atividadezinha de hoje, tá, crianças? Essa é a atividadezinha de hoje. Então, na segunda questão diz o seguinte: Sara tem muitas bonecas com lindos vestidos e adora brincar com elas. Veja como ela organizou suas bonecas em fila. Olha, observa aí como foi que Sara organizou suas bonecas. Olha aqui, ó. Ela organizou as bonequinhas dela aqui em fila, né? Você vai contar a primeira bonequinha aqui, né? Nós temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, quantas bonequinhas ela tem aqui? Só você contar. A de primeiro lugar, a que está em primeiro lugar é a que tem o cabelinho loiro, não é mesmo? Que está com um vestido o quê? Um vestido roxo. Então, observe essas bonecas bem direitinho. Aqui está em último lugar aqui. Nós temos a de primeiro lugar ela está com vestidinho roxo. E a de segundo lugar está com vestidinho amarelo, não é mesmo? Então, você vai observar a cor dos vestidos dela, tá certo? Tem duas de vestido aliás, amarelo aí, não é mesmo, criança? Tem duas. Aí, quantas bonecas ela organizou na fila? Você vai dizer quantas bonecas, se foram 5, se foram 7, se foram 8, é só contar. 1, 2, 3, você vê quantas bonecas tem aí. Como é chamado esse número em número ordinal? Como é chamado? Se fosse o 6, se fosse 6 bonecas, lógico que ela não tem só 6 bonecas aí, mas se fosse 6 bonecas, como é chamado em número ordinal? O 6 é chamado de quê? De sexto. O 5 é chamado de quê? De quinto. O 7 é chamado de quê? De sétimo, não é mesmo? 8 é chamado de quê? De oitavo. Então, você vai escrever se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, tá certo? Então, se ela tivesse 8 bonecas, então, que número seria aí? Oitavo, não é mesmo? Então, como é chamado a quantidade de bonecas que ela organizou aí? Como é chamado esse número? O número é em número ordinal, tá certo? É número ordinal. Os números ordinais quais são? Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, mesmo? Aí na letra C,
Quais são as posições da boneca com vestido amarelo? As posições das bonecas com vestido amarelo. Você sabe que aqui, ó. Aqui tem um aqui de amarelo. Essa de amarelo tá em qual posição? Ó, primeiro, essa aqui tá em segundo. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, você vai ver que tem duas bonequinhas aí. Então, você vai falar quais são as posições dessas bonecas, né? Agora, qual é a posição da boneca de saia laranja? Qual é a bonequinha de saia laranja aqui? Ó, olha a bonequinha de saia laranja, ó. Quem é que tá de saia laranja aqui? Quem é que está de saia laranja? Essa daqui, não é mesmo? Então, qual é a posição dela? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, o 5 é o quê? O 5, que posição é o do 5? O 5 é o quê? Quinto, não é mesmo? Então, vejamos aqui. Vamos para a letra E. Qual é a cor da saia da que está logo depois da saia laranja? Qual é a cor da saia logo após a que está de laranja? A de laranja é essa daqui. E qual é a cor da saia dessa daqui? Você vai dizer que cor é essa, tá bem? Você vai escrever aí. Na letra F, qual é a cor do vestido da terceira boneca e a do da sétima? Então, você vai dizer qual é a cor do vestido da terceira boneca. Você vai dizer a terceira boneca é tal cor. E a sétima boneca? E a sétima boneca? Qual é a cor da boneca aí, do vestido da boneca do sétimo lugar? Então, é só você contar, tá certo, crianças? Essa daqui vai ser a atividadezinha de hoje. Amanhã vai ser a atividade, amanhã vai ser na página 39 no livro didático, tá certo? Olha o que é que vocês vão fazer aqui. Vocês vão observar aqui, ó. Observe aqui, nós temos o que aí? Nós temos o que? Pedro, primeiro lugar, André, segundo lugar, Marcelo, terceiro lugar, Rodrigo, quarto lugar, Tiago, quinto lugar e Rui, sexto lugar. Em uma competição, as crianças chegaram nessas posições. Quantas crianças participaram da competição? É só você contar. Conta quantas criancinhas tem aí. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai dizer quantas crianças tem. Quem chegou em primeiro lugar? Tem aí, primeiro lugar. Então, você vai escrever o nome da criança. Quem chegou em terceiro lugar? Então, olha aqui que você vai encontrar as respostas, tá certo? E aqui, qual é o lugar de Rodrigo? Qual é o lugar de Rodrigo? Então, você vê se é primeiro, segundo, terceiro. Então, você vai escrever. Aí tem, escreva o primeiro, quarta questão. Quarta questão diz o seguinte, escreva o primeiro nome de um colega escreva o primeiro nome de um colega seu e responda. Você vai escrever o primeiro nome de um colega seu. Digamos, você tem um colega que ele tem 2 nomes. Qual é o primeiro nome dele? Hein? Eu acho que é Antônio César, né? Tem Antônio César. Antônio César. Qual é o primeiro nome de Antônio César? É Antônio. Qual é o segundo? César, não é mesmo? Então, vejam só. E você vai escrever o primeiro nome dele e vai escrever qual é a primeira letra deste nome. Então, você vai escrever a primeira letrinha deste nome. Digamos aqui, ó. Qual é a primeira letra? Qual é a primeira? Nós temos aqui números ordinais. Quem é o primeiro nome aqui? É números ou é ordinais? O primeiro nome aqui é números. E qual é a primeira letra aqui? É o N, não é mesmo? Quem é a terceira letra? 1, 2, 3. É o M. M. Qual é a segunda letra? É o U. Então, é assim que você vai responder. Então, qual é a terceira letra? Qual é a primeira sílaba? Lembre-se, na palavra número, ó. Número. Quem é a primeira sílaba aqui? Nós temos quantas sílabas aqui na palavra número? Números. Na palavra números, a primeira sílaba é o nu, né? Nu. A primeira sílaba.
números. Então, aqui nós temos a primeira sílaba. Então, você, de acordo com o nome do coleguinha que você escrever, você vai saber qual é a primeira letra, qual é a última letra, qual é a primeira sílaba, certo? Sílaba é diferente de letras. E qual é a última letra também do nomezinho da criança? Aí aqui, escreva os números ordinais abaixo de ordem crescente. Ordem crescente é o quê? É começar do menor para o maior. Aqui eu fiz em ordem crescente os números ordinais. Eu escrevi o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu escrevi até o 20º, tá certo? Então, aqui eu fiz em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, você vai observar aqui, nesse quadro, os números ordinais, tá certo? Aqui dentro aqui. E aqui você vai escrever em ordem crescente. Aí aqui, em uma fila do cinema, na sexta questão. Em uma fila do cinema havia 12 pessoas. Lucas é o 8º. Juliana é a 10ª pessoa da fila. Um senhor pediu para entrar na frente de Lucas e ele concordou. Veja que Lucas era o 8º, né? Lucas era o 8º da fila e Juliana era a 10ª. Então, se o Senhor entrou na frente de Lucas, Lucas era o 8º. Aí Lucas colocou mais uma pessoa na frente dele. E aí, Lucas passou para o qual? Ele foi, ele teve que fachar, não foi? Então, se ele estava em 8º lugar, mas ele colocou uma pessoa na frente dele, então ele já não passou mais a ser o 8º. Ele deixou de ser o 8º e passou para o 9º lugar, não é mesmo? Porque de 8º, quem é o sucessor de 8º? O 9º. E veja, e aí? Então, veja só, e qual passa a ser a posição de Juliana? Juliana, ela estava em 9º lugar. Juliana já passou para trás, então ficou depois de 9º, é o quê? Depois de 9º é só você olhar aqui, tá vendo, crianças? Então, vejam só, você acha que Lucas tinha que pedir permissão às outras pessoas da fila para deixar o Senhor passar na frente? Será que ele tinha, Lucas ele estava em 8º lugar, né? Mas tinha uma pessoa atrás dele, que era Juliana. E ele deixou o Senhor entrar na frente dele. Então, se eu estou em uma fila e alguém pede para entrar na minha frente, eu só posso deixar aquela pessoa entrar na minha frente se não tiver ninguém atrás de mim, certo? Porque se tiver uma pessoa atrás de mim, eu tenho que pedir autorização. Porque aquela pessoa que estava em 9º lugar vai passar a ser o quê? Vai passar a ser a 10º lugar. Já tem uma pessoa a mais na frente dela. Então, jamais eu posso permitir uma pessoa entrar na minha frente sem a autorização das pessoas que estão atrás. A pessoa chega, Marlete, deixa eu entrar na tua frente. Eu olho pro pessoal lá atrás e digo, gente, eu posso colocar ela aqui na frente? Se as pessoas lá atrás permitirem, eu posso. Se não, eu não posso. Então, se eu quero que a pessoa entre no meu lugar, então eu vou ter que sair do lugar, dar para ela e vou lá para trás, tá certo? Você sabia que é isso? Que é assim que tem que fazer? A gente não pode deixar uma pessoa entrar na nossa frente sem a permissão das pessoas que estão atrás da gente, porque senão ela vai passar a ser mais uma pessoa, porque vai aumentar mais uma pessoa na frente. Então, para isso, a gente tem que pedir permissão, porque aquela pessoa vai sempre passando para trás, tá certo? Então, criança, a aula de hoje foi sobre o quê? Números ordinais, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente faz mais uma revisão, tem mais continuação. E quem ficou com alguma dúvida, na próxima aula a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Eu espero que não tenha acontecido de alguém ficar com dúvidas aí, mas se aconteceu, a gente vai tirar essas dúvidas na próxima aula, tá certo? Então, um beijão pra vocês e até daqui a pouco na aula de geografia, ok? Tchau e beijo, até logo!